Hello, students. Hello, everybody. How are you? I hope you're well. Welcome to another live. Então, sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma live. Na semana passada, a gente iniciou um tema que foi a autossabotagem. E a gente conversou sobre aquele aluno que não faz nenhum curso de inglês e aí ele de repente se depara com uma situação que ele precisa falar, como por exemplo uma viagem ou uma entrevista de emprego. E aí ele procura a escola que faz um material específico com ele para essas situações. E lá são frases prontas, mas que ele acaba não ficando preparado de fato para as situações, porque ele não consegue ter a compreensão do que as pessoas estão falando para ele, né? Porque ele vai ter, às vezes, algumas frases prontas para falar, mas ele não vai necessariamente entender quem está falando com ele. Hoje eu quero dar continuidade para esse tema, mas hoje eu quero falar sobre aquele aluno que não enxerga a própria evolução. Então, para a gente conversar sobre isso, a gente tem que entender por que isso acontece. Então, gente, a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho tem uma exigência muito grande em relação a falar inglês. Então, às vezes a pessoa ela quer conseguir uma promoção no trabalho dela, ou então ela não está ainda no mercado de trabalho e ela quer entrar, e ela vai precisar do inglês para isso. Então existe uma pressão muito grande. Essa pressão gera uma ansiedade, né? E essa ansiedade gera um ponto de vista errado na hora que a pessoa vai iniciar um curso de inglês. Mas como assim um ponto de vista errado, né? Então, o que acontece, pessoal? O aluno, ele inicia o curso de inglês focado aonde ele deveria estar. Então, o foco dele é lá no futuro. Então, ele olha lá no futuro, ele vê todo o caminho que ele tem pela frente até ele alcançar a fluência que ele precisa. Só que a fluência está tão lá na frente, tem tanto caminho até lá, que ele tem a sensação de que é algo sempre muito distante e que é algo inalcançável. O ponto de vista correto na hora de iniciar um curso de inglês é focado onde você começou mesmo, foco no passado. Então, o aluno olhar para trás, saber que ele iniciou um curso, por exemplo, completamente zerado e que hoje ele sabe falar as pessoas, que hoje ele sabe falar alguns verbos e que na última aula ele aprendeu alguns adjetivos. E esse foco no passado, ele consegue ter a visão do caminho que ele percorreu. Por mais que sejam pequenas conquistas, um dia aprendeu pessoa, um dia aprendeu alguns verbos, no outro aprendeu alguns adjetivos, ele consegue enxergar a evolução, o caminho que ele está passando, e essas pequenas conquistas dão uma sensação de movimento. Esse movimento é o que dá a motivação para ele continuar caminhando até conseguir chegar à fluência. Mas a fluência para ele não é o foco principal. O foco principal dele é o passado. Eu cheguei aqui do zero e hoje eu sei falar pessoas. Hoje eu sei falar alguns verbos. E amanhã eu vou saber falar outros verbos. E depois de amanhã eu vou saber falar adjetivos. Então, isso vai motivar ele, essas pequenas conquistas vão motivar ele para ele continuar se movimentando, continuar nas aulas, e aí vai chegar uma hora que ele é fluente.
O outro aluno que só foca no futuro, que é lá a fluência, ele não comemora essas pequenas conquistas. Para ele, aprender as pessoas não é conquista nenhuma. Aprender 3, 4, 5 verbos não é conquista nenhuma. A conquista para ele é só a fluência. Mas a fluência ela vem com essas pequenas conquistas. Então ele sente que ele está caminhando, 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 mas nunca chega onde ele quer. E como ele não dá valor às pequenas conquistas, ele se desmotiva e ele para no caminho. Então é muito mais comum esse tipo de aluno desistir do que o aluno que foca no passado, que sabe que ele chegou ali no curso zerado e que hoje ele sabe falar pessoas. E que hoje ele sabe falar pessoas e verbos. Entendeu? Então, é uma autossabotagem. Você só ficar olhando aonde você deveria estar. O correto é, claro, você ter o objetivo da fluência, mas você olhar para trás. Olha onde eu comecei, zerado. E olha onde eu tô hoje. Sei falar pessoas e verbos, por exemplo. Ok? Então, pessoal, esse tema de autossabotagem é uma coisa assim que é inerente ao ser humano. A gente busca muitas vezes se autossabotar para não sair da nossa zona de conforto, né? Então, quando se trata de realizar um sonho, de, por exemplo, falar inglês, ou então de uma necessidade que muitas vezes é falar inglês, a gente não pode se autossabotar, a gente não pode ser esse tipo de aluno. A gente tem que buscar e correr atrás, porque não é algo inalcançável, mas é um processo. Então, esteja ali no processo e aceite o processo como ele é. E, com o tempo, você chega na fluência, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse assunto, ou então a outros assuntos de inglês, outros temas que a gente já abordou em live, vocês podem comentar aqui que eu respondo. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Se você não segue ainda o canal da English Make It Happen no YouTube, eu vou deixar o link para vocês no Story aqui no Instagram, ok? Então busca lá, se inscreve no canal, deixa suas perguntas nos comentários que a gente continua o debate. Alright, pessoal? So, thanks for watching. I see you again next Friday, yes? Thank you. Bye bye. Bye, guys.